Sensacional. Isso eu acho magnífico, essa parte de se perceber vivo, que o budismo Zen, pelo menos é o que eu tive a experiência, foca muito nessa parte aí da concentração, do estado meditativo contemplativo, que é você ter aquele foco do presente através das meditações. E aí eu queria que você explicasse aí para o pessoal como que a meditação ela se encaixa dentro do budismo, de que forma ela é enxergada e qual que é o grau de importância dentro da filosofia budista como um todo. Uhum. Como eu disse, cada cabeça é uma sentença, né? Então, cada linhagem budista vai dar ênfase em determinado tipo de prática, né? Vão ter alguns que vão recitar muitos sutras, vão ter outros que vão fazer muitas cerimônias, vão ter outros que vão fazer muita meditação, todos fazem tudo. Mas sempre tem uma linhagem que tem foco específico em algo. Exatamente. Uhum. Então, o Zen, ele tem como prática, né, principal, a Soto Zen e o Zazen. Uhum. Né? Todos vão ter suas meditações e vão ter linhagens que vão ter formas diferentes de meditar. Mas no Soto, o Zazen é a nossa prática principal como o retorno ao momento presente. Né? É uma prática que a gente consegue, com uma certa diligência, um esforço, a gente tem que sentar numa postura, né, que exige um pouquinho do nosso corpo. A gente tem que estar numa postura correta, né, com as pernas cruzadas, com a coluna ereta. Isso tudo por quê? Porque no budismo, corpo e mente são uma coisa só. Uhum. Não existe diferença de corpo e mente. Então, a gente assume uma postura corporal que não é relaxadona, que a gente não está dormindo, não está no spa, mas também não é uma tortura, né? Não é uma postura do corpo que vai exigir do nosso físico, que vai machucar. Não é isso. É o caminho do meio. Uhum. Então, a gente assume essa postura corporal, senta em zazen e se atualiza no momento presente. Né? Retorna momento após momento. É meio estranho falar isso. Né? É um pouco metafórico demais falar, se atualizar no momento presente. Né? Mas a gente usa como uma âncora a nossa respiração. Né? O zazen não é respiração propriamente dito, mas a respiração ela focaliza a nossa atenção, ela é a âncora da vida, né? É por onde a gente faz o que o meu mestre chama de concentração visceral, porque a gente vai respirar pela barriga. A gente inspira, dilata o abdômen, expira, contrai o abdômen. Nossa inspiração é natural, nossa expiração é a mais lenta possível. E aí, nossos pensamentos vão continuar. Né? Não tem como parar de pensar. A gente fala que... É difícil. É impossível, É impossível. Né? Enquanto você está vivo, é impossível. Né? Quando a gente morrer, a gente para de pensar. Então, a gente traz a prática do Zazen como essa prática de deixar ir embora os pensamentos. Desapegar dos sentimentos, das emoções. Vão aparecer, não tem como suprimir essas coisas. E a gente simplesmente deixa para lá. Deixa aí. Larga. Tá tranquilo. A gente aprendeu a viver a vida toda só dessa forma. Né? Eu falo com o pessoal, geralmente, quando vai no templo, tem gente que fala, nossa, eu sentei para fazer zazen e minha cabeça ficou a 1000. Nossa, parecia que eu não parava de pensar, parece que piorou. Se você... O que geralmente... Então, que bom que vai servir para você. Os primeiros momentos, assim, os primeiros minutos, fica desse jeito. Aí depois a gente começa a concentrar e vai... O que eu geralmente falo é que a sua cabeça é assim. A nossa cabeça é assim. A gente está no nosso dia a dia, vem um pensamento, vem um sentimento, vem uma emoção, a gente reage. A gente age. A gente começa... A gente nem se dá conta. Né? A gente está trabalhando lá, né? Apesar de monge, também sou advogado, então sei também o que é. Estou lá trabalhando, fazendo, vem um tanto de coisa, eu vou, respondo, faço. No final do dia eu nem dei conta que passou na minha cabeça. Eu só fiquei imerso nele, eu era como se fosse aquilo, né? Só que quando a gente senta, uma parede branca, 40 minutos, né? Olhando para uma parede, aí aparece. A gente é como se a gente tivesse uma tela mesmo,
a nossa mente fosse um projetor e a gente estivesse projetando. Então as coisas aparecem, elas ficam mais evidentes. Então a nossa cabeça é assim, ela vai continuar pensando. Só que conforme a gente vai se acostumando com esse filme, né, passando, que antes, quando a gente começa, é uma novidade, parece uma coisa, nossa, né? Caraca, muita coisa. Mas não, às vezes com o tempo a gente vai acostumando e também, como você disse, também vai sossegando. Vai aos poucos, com a respiração, né? Com o corpo parado, porque, como eu disse, corpo e mente sendo uma coisa só, serve de âncora. Então, a mente também vai se acalmando aos poucos e os espaços entre os pensamentos vão ficando cada vez mais evidentes. E aí a gente consegue ir aprofundando essa concentração, e aprofundando, e aí não dá para falar porque é só no praticar. E para quem não tem ideia dos benefícios todos que tem na prática da meditação, o que você poderia dizer para essa galera aí que tem interesse na prática? A gente tem um mestre japonês que também mora nos Estados Unidos, que ele fala, é o Shohaku Okumura, né, o nome dele. Ele fala, Zazen não serve para nada. A gente senta em Zazen, a gente pratica o budismo, e apesar de terem benefícios que vão aparecendo para a nossa vida, a gente pode ficar mais calmo, a gente pode ficar mais tranquilo, a gente entra em contato consigo mesmo. Menos ansioso, menos estressado. Exatamente. Todos esses benefícios vão aparecendo na prática, é inevitável. Mas, às vezes, a gente se apega tanto com a ideia de querer ser mais calmo, de querer ser menos ansioso, de querer e querer e querer. Isso acaba atrapalhando, né? Isso é apego. Isso também é apego. A prática retorna, em última instância, ao que o Shakyamuni Buda trouxe, que é o sofrimento. E a raiz do sofrimento é essa ideia apegada nossa de um eu separado, né? O apego às nossas próprias ideias, o apego às nossas palavras. Então, conforme a gente vai sentando em Zazen, a gente aprende a ver o mundo diferente daquele mundo que a gente foi acostumado a ver desde o momento que a gente nasceu. Então, eu posso dizer, pessoal que está em casa, sentem em Zazen, vai ser ótimo, você vai conseguir entrar em contato consigo mesmo. Mas depois melhora. Depois melhora, não fica só no ficar mais calmo. Porque a gente começa até a esquecer mesmo essa ideia de ficar mais calmo, de ficar menos ansioso. A gente transcende essa questão também, sabe? Eu queria até relatar para o pessoal de casa aí a minha experiência com o Zazen, né? Primeira vez que eu tive a oportunidade lá no Templo Zen das Alterosas, né? Realmente, no começo foi como foi dito aí, realmente a gente fica um pouco cansado, porque a postura tem que ficar 100% ereta e não pode se fechar o olho. Antes disso, eu acreditava que uma meditação correta seria de olhos fechados. Depois que foi explicado por você e pelo outro monge, que a questão dos olhos abertos é porque você tem que estar no momento de concentração. Porque se você fecha os olhos, você abre brechas para que o sono ele venha e aí os pensamentos eles se intensifiquem e você acaba se perdendo ali no propósito do Zazen, que é você realmente estar exercendo o seu estado de plena consciência. E para mim, no primeiro momento, acho que você deve até se recordar que depois a gente fez filmagem, né? Está até aqui no nosso canal do YouTube, aqui na aba de vídeos. Eu estava em estado de êxtase, porque foi muito legal, parecia que os problemas tinham se esvaziado da minha cabeça e eu estava num estado de pertencimento a mim mesmo, como se realmente nada mais importava além daquele momento. Estado de flow. Exatamente, e aquilo perdurou por alguns dias na semana. Eu falei, poxa, que legal, eu quero praticar isso mais vezes. E aí, em casa, eu vejo que é um pouco dificultoso, porque existe uma série de distrações. Às vezes a gente fica tão bitolado com os afazeres que acaba
acaba deixando passar despercebido algumas práticas que são interessantes, mas a gente negligencia. Então, depois que tive a oportunidade de ir de novo ao templo e tal, fazer as meditações, aí sim eu consegui em casa, por fim, né, exatamente praticar. E achei magnífico, cara. Eu acho que recomendo a todo mundo, né? Se tiver com alguma dificuldade, pode comparecer a algum templo, principalmente se a pessoa for de Belo Horizonte, o Zen das Alterosas, né? Que será muito bem acolhida da forma que eu e o Iter fomos. E todas as pessoas que vão lá procurando, né, meditar, conhecer um pouco sobre a prática budista, sempre ficam maravilhados aí com a beleza da filosofia budista, né? Isso aí, galera. Joga no Instagram Templo Zen das Alterosas, lá vai ter o endereço. Zen das Alterosas. Zen das No Alterosas. Instagram é @Zen das Alterosas. Aí, Zen das Alterosas. Se você é de BH, tá perdendo tempo, já era para ter ido. E se você não é, quando vier para BH, dá uma passadinha lá para conhecer. Isso que você falou, só é muito interessante, porque, como eu tinha dito antes, são duas coisas, né? Primeiro quando a gente percebe que a gente está vivo, é outra coisa. É que, tipo assim, a gente olhar para esse momento agora que a gente está, né? E perceber que a gente está inserido nesse mundo é uma coisa parece tão banal, né? A gente fala isso, às vezes não precisa falar, né? Mas quando a gente se dá conta disso, que eu estou aqui nesse momento conversando com vocês, que vocês estão aqui conversando comigo, que quem está em casa, tá? Quando a gente se dá conta que a gente está inserido nesse mundo, muda a nossa perspectiva de ver o mundo, a gente no mundo, né? É um estralozinho. E quando a gente está no templo é muito mais fácil realmente, porque a gente tem a Sangha, né? A gente fala que são os 3 tesouros, né? O Buda, o Dharma e a Sangha. E a Sangha é a comunidade. A comunidade é preciosíssima, porque é exatamente isso. A nossa quem traz a gente, quem nos dá força, são as pessoas que estão trilhando o mesmo caminho que a gente, que é o caminho de estar vivo. Mas também esse caminho de se perceber vivo, né? De praticar, de querer, de estar nessa busca espiritual. Então a Sangha, não sei o que acontece, né? Mas quando a gente está lá sentado junto, tá todo mundo inconscientemente, talvez inconsciente coletivo, alguma coisa assim, a gente está inconscientemente se apoiando. A gente, em casa é isso, até pro monge. Eu sento o dia em casa que vai ficar assim, nossa, tá muito difícil ficar sentado. E aí quando a gente senta em grupo, quando aprofunda a nossa prática, com o pessoal, com outros monges, com vocês, a prática é completamente diferente. Legal.